Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos chegando com mais uma reflexão bíblica, louvando a Deus por esta oportunidade e, como sempre tenho dito, com o objetivo maior de servir ao reino e servir aos nossos irmãos em Cristo Jesus, em especial aos novos convertidos, aqueles que estão começando uma carreira cristã. Lembrando que são reflexões simples, claras e objetivas. Temos seguido aí esses últimos vídeos com um padrão sobre as doutrinas do cristianismo, as doutrinas básicas do cristianismo. E temos uma série de vídeos aí falando sobre algumas dessas doutrinas. E louvo a Deus por tua vida, por nos acompanhar aqui neste canal e compartilhar com seus familiares e amigos no intuito de evangelizar e edificar vidas. Grato a você e sem mais nenhuma delongas, quero te convidar a ler o que está escrito na carta universal de Tiago, no capítulo 1, versículos do 12 ao 16, que diz assim: Tiago, capítulo 1, versículos do 12 ao 16. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Amém? Glórias a Deus. Quero refletir um pouco hoje sobre a tentação. Glórias a Deus. A tentação é normal, é bíblica, de os servos de Deus, aqueles que seguem a Cristo, serem tentados. E por quê? Por causa exatamente da queda do homem. O homem, ao pecar na pessoa de Adão, que originou o pecado a todos os homens, ficamos vulneráveis às tentações. O que precisamos entender um pouco sobre a tentação, e a primeira informação que precisamos passar aqui para os irmãos é que a tentação, ela não é pecado. A tentação é uma prova da nossa fé. É uma prova da nossa fé. Definindo a tentação, é o meio que o inimigo, o diabo, tenta nos persuadir a praticar o errado, a praticar o pecado, a transgredir as ordens, os princípios e as leis e os mandamentos de Deus para as nossas vidas. Então veja só, tentação não é pecado, é uma prova da nossa fé e é o meio pelo qual o diabo tenta nos persuadir a praticar algo de errado, a pecar contra Deus, desobedecendo os seus mandamentos, as suas leis, os seus princípios, as suas normas e as suas orientações. Biblicamente, nós temos 3 fontes de tentação. Nós temos o
próprio diabo, quando a gente lê Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11, bastante conhecida essa leitura bíblica, que é a tentação, titulada ali a tentação de Jesus, o diabo tenta Jesus no deserto. Segunda fonte de tentação, o mundo. Quando a gente lê 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17, mostra-nos o mundo como fonte de tentação, as paixões do mundo, né? As ofertas do mundo, o desejo pelas coisas mundanas. E a terceira fonte de tentação, o próprio eu, a minha carne, o próprio homem como fonte de tentação contra si próprio. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, nos mostra isso. Então, vou repetir para os irmãos fixarem na sua mente. As três fontes de tentação. O diabo, Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. O mundo, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16 e 17. E o próprio eu, a natureza humana, a natureza pecaminosa do homem, Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Glórias a Deus. O que nós queremos compartilhar aqui com os nossos seguidores, com os nossos irmãos que são inscritos aqui no nosso canal, e você que não é inscrito e está recebendo este vídeo aí, é porque alguém te ama e quer também mostrar a você, apresentar a você a salvação em Cristo Jesus, e louvando a Deus pela vida desses irmãos que têm nos ajudado a evangelizar pessoas e fortalecer a fé de muitos novos convertidos. Eu louvo a Deus por tua vida. E se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal e gosta, por ser uma mensagem simples, eu estava olhando a semana, um pastor mandou uma mensagem para mim dizendo: irmão Josinildo, eu agradeço a Deus, porque as suas mensagens são simples, diretas e objetivas, que qualquer pessoa consegue entender. Eu glorifico a Deus por isto, irmãos, desde o início da minha fé, que tento ser direto e objetivo com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? O que nós queremos passar aqui para os irmãos é que não sinta-se inferior a qualquer outro cristão, a qualquer outro crente, por estar sendo tentado ou ser tentado. Saiba de uma coisa, todos são tentados. Todos são tentados. Vamos ler aqui primeira carta de Paulo aos Coríntios. Depois a gente volta aqui para Tiago, comenta alguma coisa dentro desse texto que a gente leu aqui. Os irmãos sabem dessa demorazinha aqui, porque eu fui ler, não é isso? A Bíblia, para a gente ler o que está escrito. Na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 13, está escrito assim, 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Não veio sobre vós tentação. Então, todos nós, irmãos, grandes e pequenos, pastores e obreiros, porteiros, novo convertido, jovem, adolescente, senhora, senhor, pregador, missionário, foi cristão, foi ser humano, vem as tentações contra eles, tá certo? Um exemplo bem claro que nós temos aqui na Bíblia, está no capítulo 4 de Mateus, que o próprio Jesus Cristo foi tentado. Glórias a Deus. Então não sinta-se inferior a ninguém por ser tentado. Glórias a Deus. Saiba que todo cristão ele é tentado. Porque ser tentado é provar a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa dedicação a Cristo e ao seu Evangelho. Glórias a Deus.
ser tentado, segundo a informação aqui, ser tentado é normal e inevitável. Vou repetir para você memorizar. Ser tentado é normal e inevitável. O que nós podemos evitar é ceder à tentação, mas não temos condições de bloquear, de evitar de ser tentado. Já mostramos aí 3 fontes de tentação: o diabo, o mundo e a própria carne, a própria natureza humana. Mas o que importa é como vamos reagir diante desta tentação ou daquela tentação. Como vamos agir sendo tentado é o que importa. Vamos ceder à tentação? Vamos rejeitar a tentação? Vamos praticar a tentação ou não vamos praticar a tentação? Vamos dar ouvidos à tentação ou não vamos dar ouvidos? Vamos enfrentar e ceder ou vamos enfrentar e vencer? Ou vamos fugir da tentação? A maneira que eu vou me comportar diante da tentação dirá o resultado desta tentação na minha vida. Glórias a Deus. Há um hino em nossa harpa cristã, o hino de número 75, harpa cristã, que as igrejas Assembleia de Deus usam em seus cultos como hinário oficial. O hino 75, a primeira estrofe diz assim: tentado não cedas, ceder é pecar. O que é que a gente conclui com isso? Que a tentação em si não é pecado, mas o ceder à tentação, aí é pecar. Aí é pecar contra a santidade de Deus e contra a sua palavra. Ao ceder à tentação, o homem está engoldado pela sua própria concupiscência. O homem, ele só cede à tentação se ele der lugar à sua própria consciência. Vamos ver Tiago, onde a gente leu, capítulo 1, versículo 14. Tiago, foi ler a sua Bíblia aí comigo. Você que gosta de acompanhar, lendo a Bíblia, observando os versículos. Olha só. Versículo 14 do primeiro capítulo de Tiago, da carta de Tiago. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Então o homem, ele é tentado quando ele é atraído pela fonte da tentação. A fonte da tentação lança algo para ele que o atrai. E o atraindo, ele é engoldado pela sua própria concupiscência. Aleluia. Então temos que ter cuidado com isto, com a atração do pecado. Eu tenho uma mensagem aqui nesse canal que fala: cuidado com as distrações que o mundo oferece. Cuidado, muito cuidado com aquilo que ele está atraindo. Vamos ler aqui para ficar bem claro isso aqui. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16 e 17. Olha só. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha João aqui, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16 e 17, nos alertando com relação à concupiscência. E ele mostra aqui a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aleluia. E ainda nos alerta que isto não é de Deus, mas do mundo.
O mundo é uma fonte de tentação. Concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, o que eu estou vendo, o que eu estou olhando, eu estou sendo atraído. Muito cuidado, a soberba da vida. E eu tenho que ter cuidado, porque todas essas coisas, a orientação dele aqui é que todas essas coisas passam, e o mundo passa, e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glórias a Deus. Então, ao ceder à tentação, o homem está engoldado pela sua própria concupiscência. Precisamos ter a consciência que a tentação, como já falamos, não é pecado, mas ceder à tentação gera o pecado. Eu posso até dizer que o pecado é um fruto da tentação, um fruto mau. O filho da tentação é o pecado. Olha só o que é que diz aqui no versículo 15 de Tiago, capítulo 1. Eu vou ler o 14 e o 15 para ficar um raciocínio completo. Olha só. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Engodado aqui é seduzido, atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Você foi atraído e você foi seduzido pela sua própria concupiscência. Aí, depois, versículo 15, depois, havendo a concupiscência concebido, gerado, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha aí que 3 fases da tentação. Primeiro vem a tentação, que, sendo concebida, dá a luz ao pecado. O homem passa a pecar. E o pecado, sendo consumado, praticado, ele gera a morte. Por quê? Porque o homem, ele peca. Tem um vídeo aí que fala sobre o pecado, uma doutrina básica do cristianismo, não é isso? Pecado, o homem pode pecar por pensamentos, por palavras e por obras. Eu posso pensar em pecar, mas não consumar. Eu não consumi o pecado. Eu não executei, eu não realizei. Eu posso desejar algo de errado, mas não pratiquei, eu não pequei. Amém? Glórias a Deus. Eu posso pensar em falar algo, mas não verbalizei, então não pequei. Porém, se eu realizar, se eu consumar esse ato, se eu praticar esse ato, aí este ato vai ser o pecado propriamente dito, e este pecado consumado vai gerar a morte. Glórias ao nome do Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. A tentação, ela é inevitável, mas o pecado sim, o pecado é evitável. Você pode evitar de pecar contra Deus, você não pode evitar de ser tentado, mas de pecar nós podemos sim, em Cristo Jesus, não nas nossas forças, mas naquele que nos fortalece, sabendo que se cedermos à tentação, iremos pecar, e pecando, iremos receber a morte, porque o salário do pecado é a morte, e essa morte aqui, ela é espiritual, uma morte de separação de Deus, ficar separado de Deus, da Trindade celestial, de Cristo, do Espírito Santo, e isto ninguém quer para as nossas vidas. Então, a tentação consumada gera o pecado, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Uma outra informação aqui, Deus não tenta ninguém. Olha só, versículo de número 13 do
primeiro capítulo de Tiago. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Deus não tenta ninguém. Deus não é fonte de tentação. Fonte de tentação é o diabo, o mundo e o próprio homem, a própria carne do homem, a natureza do homem. Mas Deus não tenta ninguém. Está provado aí no capítulo 1 e o versículo 13 de Tiago. Pecado e tentação não são a mesma coisa. O pecado é o resultado da concepção da tentação, como a gente leu lá no versículo 15, que havendo a concupiscência concebido, dar à luz o pecado. E a tentação é o meio que o homem é provado para pecar. É uma prova da nossa fé. E aquele que suporta nisso sem pecar, receberá a coroa da vida. Quando o homem não cede ao pecado, ele tem uma recompensa. E que recompensa é essa? Está aqui no versículo 12 do primeiro capítulo de Tiago, que diz assim, olha, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha só, bem-aventurado o varão, é feliz o varão que sofre a tentação. Eu disse aqui no início, todo crente é provado, todo cristão é provado. Porque quando ele for provado e não ceder essa tentação, ele receberá a coroa da vida. Por isso que João nos exorta aqui no livro do Apocalipse, deixa eu passar aqui para a gente ver, glórias a Deus, aleluia. No capítulo de número 3 e o versículo de número 10 e 11. Olha só ele escrevendo à igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glórias a Deus. Então o Senhor promete àquele que vence as tentações a coroa da vida. Glórias a Deus. Então, quero concluir trazendo aqui para os irmãos, aleluia, o que fazer para resistir às tentações, para vencer as tentações, para suportar a tentação e não ceder. Primeiro eu preciso ler com você o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13. Eu quero deixar você consciente do que está escrito na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, glórias ao Senhor, que diz o seguinte para nós: não veio sobre vós tentação senão humana. Toda tentação é humana. Primeira informação que nós temos nesse versículo. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Segunda informação, Deus não deixará os seus servos ser tentados acima daquilo que podem suportar. Dá para dar glória para Jesus? Até nas tentações ele tem o controle. Até nas tentações que vêm contra nós, ele está no comando. Ele não permite sermos tentados acima das nossas forças. Como diz um
um pregador aqui no Brasil, um pastor pregador aqui no Brasil, se você cede, é fraqueza nossa. Foi uma escolha nossa ceder à tentação, porque a tentação ela é superável pelo homem. Por quê? Porque Deus garante aqui, neste versículo, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Ele está falando aqui para quem? Para a igreja de Coríntios. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. Vai vir as tentações, o diabo vai tentar, o mundo vai trazer as suas concupiscências, a carne vai desejar as obras carnais, sim. Mas Deus não permitirá que essas tentações sejam acima do que você pode suportar, do que nós podemos suportar. Então é a escolha minha e sua, ceder ou não à tentação. Tentado, não cedas. Ceder é pecar. Quem cede somos nós. Se resistirmos, com certeza venceremos as tentações. O que podemos fazer? Saber, primeiro, que a tentação não é acima do que podemos suportar. Aí ele conclui o versículo dizendo: antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus dá o reforço. Deus traz o auxílio. Junto com a tentação chega, junto com ela, o Senhor Deus dará o escape da tentação. Para quê? Para que possamos suportar. Grave isso na sua mente. Eu e você somos fracos. O pecado nos deixou fragilizada. A natureza humana é fraca. Mas Deus nos dará o escape para que possamos suportar as tentações. Glórias a Deus. Você pode dar glórias a Deus aí? Para concluir, quero te dar aqui, ver se eu consigo aqui passar 5 atitudes que devemos tomar para resistir à tentação. Aleluia. Vigiai e orai. Primeira atitude que um cristão deve tomar para não ceder à tentação. Vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus capítulo 26, versículo 41. Folheando aqui a Bíblia mais uma vez. Olha só o que Jesus diz aqui. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Primeira atitude do cristão para resistir à tentação: vigiar e orar. Não basta só orar, tem que vigiar. Não basta só vigiar, tem que orar. Orar, você vai buscar a direção de Deus e vigiar, estar atento às coisas, estar atento às coisas que estão acontecendo à sua volta, estar vendo com os olhos materiais e com os olhos espirituais as ciladas, as astutas ciladas do diabo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí vem a segunda atitude. A segunda atitude, saber, ter consciência que a nossa natureza humana é frágil. Isso aqui é frágil. Isso aqui é frágil. Mesmo que sejamos cheios do Espírito Santo, mesmo que você seja um grande pregador, um crente extraordinário, trabalhador, evangelizador, que faz a obra de Deus, um excelente pastor, um excelente administrador eclesiástico, mesmo que você seja um crente de exemplo, de testemunho, mas não esqueça, a natureza humana
é fraca. Olha só o que Jesus diz no final do versículo 41. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ver aqui Romanos capítulo 8, versículo 7. Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 8, folheando aqui, versículo de número 7, ele diz, versículos 6 e 7. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós somos frágeis. Lembramos de algumas personagens bíblicas aqui. Lembramos de Sansão. Homem tão forte, cheio do Espírito. O Espírito tomava conta dele. Ele deu grandes livramentos a Israel contra os filisteus. Mas achou que era forte o suficiente e foi vencido por uma mulher. Foi derrotado, perdeu a sua aliança, perdeu o seu contato com Deus, a sua aliança com Deus, porque cedeu às palavras de uma mulher. Se achou tão forte. Tenha cuidado. O rei Davi cedeu à concupiscência dos olhos naquilo que viu. Os grandes homens de Deus, tenham cuidado. Você, meu irmão novo convertido, está começando uma carreira na fé. Lembre-se, mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo vigiando, mesmo orando, a carne continua fraca. A natureza humana é fraca. Não tente enfrentar as tentações, pelo contrário, resista. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se tirar Cristo de nós, o que é que sobra? Eu escuto desde o tempo de novo convertido, que um pastor certa feita ele disse, cuidado com poder, dinheiro e sexo. Cuidado com essas três coisas. Poder, dinheiro e sexo. Vença essas coisas e não deixe ser vencidas por elas. Lembre-se, a natureza humana é fraca. E sendo a natureza humana fraca, precisamos fugir das tentações. José foi vitorioso no Egito porque ele fugiu da tentação.